Boa noite, pessoal. Boa noite. Deixa eu convidar o João para participar conosco. Quem entrar, confirma para mim se está ouvindo bem o áudio, se está tudo certo. Prefiro ficar sem microfone. Boa noite, boa noite. Quem foi entrando? Estou só aguardando o João entrar. Olá. Boa noite. Tudo bem? Tá me ouvindo? Sim. Tô te ouvindo. Sim. Tá dando algum retorno? Não, para mim tá tranquilo. Tô esperando. Já teve gente entrando. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Raquel. Boa noite, Maria. Boa noite, Robert. Tudo bem? Então, pessoal, acho que a gente pode esperar só um minutinho para a gente realmente começar, né? Ver se mais alguém vai entrar. E como é que tá, sabe, João? A gente vai fofocar enquanto isso, enquanto o pessoal tá entrando. Então, aqui na Colômbia tá um calor, você não imagina. Como tá aí no Brasil? Então, eu achei que esses últimos dias, o fim de semana, já esquentou um pouquinho, sabe? Não tá aquele climinha de inverno tanto, não. Achei que a primavera já tá querendo dar as caras antes da hora. Já tô percebendo que tá mais quente esses dias. Já tô sentindo falta de chuva. Eu vi que tá mais de 120 dias sem chover aí. Pois é. E olha que eu não gosto de chuva, mas eu tô sentindo falta de chuva já. Nossa, tô sentindo falta de uma praia, de uma piscina, porque aqui tá dando uns 40 graus, sensação térmica, todos os dias. Você não tá perto de nada, né? Aí você não tá perto de praia. Não, eu tô bem no centro mesmo da Colômbia. Próximo da Entendi. região amazônica. Menino, não, a gente tem que. Assim, a gente vai ter que fazer mais uma live para contar só essa experiência, né? Eu tô acompanhando um pouquinho no Instagram. Então, pessoal, né, quem for do Instagram da Uptime, eu vou me apresentar novamente, porque quem não me conhece, né? Quem for do Instagram do Bosco Cultural, né? Que vem do João. Vou me apresentar primeiramente, aí o João se apresenta. E lembrando de seguir as duas páginas, que isso vai ser importante para a gente estabelecer essa parceria e vocês acompanharem, né, de perto como é que vai ser toda essa parceria, todas as estruturas que a gente está pensando, as promoções, os descontos, né? Então, acompanhe. Então, para me apresentar, acho que agora já deu um tempinho para mais gente entrar. Tô vendo que a Laura entrou, acabou de sair da aula e a Laura já entrou. Laura, minha aluna, começou hoje, já está entrando na live. E Laura? Então, eu sou Maiana Rodrigues, eu sou a coordenadora pedagógica aqui da Uptime Ibirité. Eu entrei em 2022 como coordenadora pedagógica aqui, e aí depois de um tempo, né, eu assumi toda a direção da escola, né? Então, desde o ano passado, eu assumi a direção da escola. Então, além da coordenação, eu fico com toda a parte administrativa, todos as coisas, os ônus e bônus estão comigo aqui na escola. Então, eu já conheço a estrutura da escola há muito tempo, mas só apresentando a Uptime é uma franquia, né? Então, nós temos uma unidade da franquia Uptime aqui em Ibirité, mas a gente tem mais de 70 unidades ao longo do Brasil, tá? Então, só para apresentar para vocês, é uma escola muito inovadora, com metodologia própria, e a gente resolveu alinhar. João começou a nos seguir há um tempinho atrás, e aí depois disso eu falei assim, não, gente, essa parceria tem que acontecer. Mandei uma mensagem e João respondeu na mesma hora. Falei assim, olha, eu estou disponível, vamos marcar uma reunião? Falei, agora? Ele pode. Assim que surgiu, né, essa nossa conversa, essa nossa possibilidade de unir. E agora eu vou deixar o João se apresentar. Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo João, sou fundador e idealizador da Bolsa Cultural Intercâmbios. Nós somos uma agência que surgiu de um sonho meu que aconteceu na África do Sul ano passado, que eu tive uma oportunidade maravilhosa de viver meu sonho sul-africano, de ter uma expansão de mente sem igual, de me conectar com pessoas do mundo todo, do Brasil todo também. Eu achei muito interessante.
e aquela sensação maravilhosa de você estar em um lugar e você sentir que seu inglês virou a chave, que é uma coisa para mim sensacional, quando você consegue entrar num supermercado e falar assim, não, eu quero comprar uma água com gás, porque isso me pegou muito no começo, saber como é que falava água com gás, porque é muito específico. Sim. E estamos aí, gente, crescendo aos poucos, descobrindo novos lugares, encontrando novos países para parceria. E estou muito animado da Nayana conversar comigo, topar essa live, porque eu acho que é muito interessante, a gente compartilha dos mesmos sonhos, das mesmas vontades, e eu acho que é um papo muito enriquecedor para esse Instagram, e eu estou muito feliz por hoje todos estarem aqui com a gente. Sim, então eu tô vendo que o pessoal tá entrando, tá saindo. Meu irmão entrou. Era uma boa noite. O que acontece? Quando a gente pensou nessa parceria, né, e eu deixei muito claro para o João que a parceria é com foco completamente no aluno, né? É com que o aluno ele seja protagonista, que a prioridade seja para o aluno. Então, a nossa parceria, né, pensando nos frutos que ela vai gerar, é realmente em descontos, condições especiais e realmente toda a estrutura que a Bolsa Cultural tem para oferecer, né, com valores e condições muito especiais e toda a parceria mesmo, né? Então, por exemplo, quem estiver procurando já a Bosco, mas precisa um pouco desse background, né, desse apoio do inglês, a Uptime vai estar aqui. Quem é da Uptime e gostaria de fazer o intercâmbio, o João vai estar lá para realmente receber os nossos alunos de braços abertos, fazer todo o planejamento de intercâmbio e realmente tirar do papel o sonho que é fazer uma viagem, fazer um intercâmbio, né? Então, assim, o que você acha, João, que é realmente muito importante, né, dessa ideia de fazer um intercâmbio para garantir a fluência em inglês? Ou a gente precisa do inglês para poder fazer o intercâmbio? O que você acha, assim, o que você percebeu dessa sua experiência ou da experiência, né, de seus clientes em relação até o inglês e realizar o intercâmbio? Então, Maiana, o que eu pude notar é que você ter uma base de inglês para você fazer o intercâmbio faz muita diferença. Que, igual, a gente estuda com pessoas de diversas individualidades, como cada um tem sua individualidade de aprendizado. Alguns têm mais facilidade e alguns têm outro. Aí, às vezes, do professor tá focando em tentar ajudar um certo grupo e você tá numa certa facilidade, você já consegue avançar seu nível. E vai pedindo um teste de nível, vai mudando, e você vai ser cada vez mais vai conseguindo fazer seu intercâmbio render mais. Porque, querendo ou não, o intercâmbio ele é um investimento. Tanto financeiro quanto de tempo também. E tem que ser um investimento bem aproveitado. Eu acredito que você está numa escola de idiomas para você ter uma base sólida, para você chegar no exterior com uma certa bagagem e só fazer aquilo evoluir, eu acho que é muito enriquecedor e é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar e começar nossos estudos no nosso país natal, para quando a gente chegar no exterior, a gente poder se destacar e alcançar os nossos objetivos. Eu acho que todo mundo que está aqui, que for ouvir essa live gravada, já deve ter tido contato com alguém que se mudou para os Estados Unidos ou que fez uma grande viagem, né, ficou um tempo maior nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas nos Estados Unidos principalmente. Que se muda para os Estados Unidos, acaba convivendo somente com brasileiros, né, e acaba mantendo o círculo muito semelhante ao que tinha no Brasil. E o que acontece no retorno? Essa pessoa muito provavelmente não treinou o inglês, né? Então, assim, eu conheço várias pessoas, né, que foram para os Estados Unidos, moraram nos Estados Unidos ou fizeram viagens mais longas, mas que continuaram com o seu círculo, né, de brasileiros ou de latinos, por exemplo. Então, não aprenderam o inglês. Então, o viajar, o sair do país em si, não vai garantir que você vai aprender a língua. O intercâmbio, ele já facilita, né? Porque a estrutura do intercâmbio é que você tenha uma base de uma escola local, onde você vai ter a sua estrutura para estudar. Mas como o João falou, se você já tem um conhecimento básico, seja de escola de inglês, seja sendo autodidata, isso vai favorecer muito com que você vai aprofundar os seus conhecimentos. E não simplesmente aprender do zero.
né? E lembrando também, né, João, não sei se você passou algum perrengue, mas muitos alunos nossos relatam no processo de viagem, ou às vezes no processo de visto, né, quando é para os Estados Unidos, que todo esse processo, quando a gente já tem o conhecimento da língua, facilita muito, né? Porque pensando que a gente vai ter que se comunicar na imigração, que a gente vai ter que realmente se deslocar do aeroporto para o hotel, a gente vai ter que despachar a mala, pegar a mala, todo esse processo, se você já tem um conhecimento ali, facilita muito, né? E aí o intercâmbio, ele vai vir para agregar. Então, Maiana, me fez lembrar até de uma coisa que aconteceu quando eu estava fazendo escala para me chegar no meu intercâmbio. Então, eu saí de Guarulhos e fiz uma escala na Etiópia. E quando eu cheguei na Etiópia, quando eu fui passar da imigração para me poder ir para o hotel, eu cheguei a conversar com um cara que ele já está com o inglês, ele já tem um certo sotaque, por isso que a gente tem que estar percebendo bem, prestando bastante atenção. E eu já estava um tempo sem estudar inglês, sem praticar e tal, e fui tentar conversar com ele e tal, e ele falava uma coisa que eu não conseguia entender de jeito nenhum. Eu estava entendendo uma coisa meio distorcida, que era tipo assim, você tem que pagar $10.000 para você poder entrar no país. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, de onde que eu vou tirar $10.000, R$ 50.000? É mais do que eu juntei para todo o meu intercâmbio. Aí fui tentando conversar, fui pedindo, fala devagar, isso ajuda muito, você pedir a pessoa falar devagar. E eu fui entender que, não, se você tem mais de $10.000, você precisa declarar. Aí depois que eu entendi isso, foi um respiro bem profundo e consegui ficar mais calmo, mas é muito interessante. Eu devia muito ter estudado um pouco mais, ter lembrado alguns conhecimentos antes de eu fazer meu intercâmbio, eu acho que ainda eu conseguiria ganhar um pouco mais de profundidade. E eu acho, assim, até pensando no que a gente tinha pensado para a live, mas eu vou entrar num ponto aqui, que é puxando sardinha para o seu lado com certeza, né? Então, pensa só, a sua primeira viagem internacional, como vai ser a minha em breve, né? A gente vai começar o processo todo. Inclusive, tem que tirar passaporte, tem que fazer o processo todo, gente. Eu vou postar o meu processo aqui, eu vou vlogar isso tudo para vocês acompanharem que realmente eu, apesar de ser fluente, já praticar a língua há muito tempo, já ter apresentado trabalhos em inglês, do meu mestrado, do meu doutorado, nunca estive no exterior. Mas, olha só, se você é autodidata, ou se você tem pouco tempo que está numa escola de idiomas e você quer ir para o exterior fazer um intercâmbio, você consegue sozinho? Olha, você pode tentar procurar passagem, você pode tentar se comunicar, organizar, mas com certeza não vai ser tão bem estruturado e assessorado quanto, né, com uma empresa, uma agência especializada, né, que é o caso da Bosco aqui. E a gente tem que pensar o seguinte, o João, ele faz todo o roteiro para você. Ele vai pensar qual que é o melhor tempo, né? Realmente, se vai ser um curso de 14 dias, se vai ser um curso de 4 semanas, né? Inclusive, como é que é o nome da moça que está indo para Malta agora? Ela já deve estar chegando lá, né? A Marcela, ela é influenciadora digital, embaixadora da Azul Viagens Contagem. Pois é, então assim, eu vi que ela está no processo, ela já está chegando na Europa, e aí ela vai ficar 4 semanas, né? Provavelmente, pelo tempo que ela tem, o investimento que ela poderia fazer, né, pelo nível de inglês que ela realmente quer aprender e quer realmente retornar com o conhecimento, isso é o ideal para ela. Então, 4 semanas foi o que o João, associado com essa pessoa, pensou e falou, planejou realmente a viagem, a estrutura. Porque pensa, a gente tem um investimento do intercâmbio em si, o investimento da passagem. Então a gente tem que pensar em aproveitar ao máximo o nosso tempo de estadia, né? Tanto passeando, mas quanto estudando, né? Se aprofundando no intercâmbio. Então eu acho que avaliar esses pontos são importantes, né? Então, assim, do mesmo jeito, é possível aprender inglês sem uma escola de inglês? Sim. É possível viajar para o exterior sem uma agência de intercâmbio? Sim. Mas já puxando a sardinha realmente para o lado do João, é que realmente a estrutura vai ser diferenciada, né? Então ele vai pensar nas melhores escolas, na melhor forma de estadia, né? Tendo a possibilidade de ficar em casa de família, de ter pensão completa ou parcial, não é isso? Sim. Além de uma coisa que quando você fecha com uma agência, a questão da burocracia fica muito mais fácil. Além também que as escolas geralmente não passam contatos mais pessoais para
pessoas físicas, assim, mas pessoas jurídicas, eles realmente passam e confiam mais na gente. Aí, às vezes, fica mais fácil pra gente resolver um problema que você demoraria, por exemplo, que aconteceu na sexta-feira, você só conseguiria resolver na segunda. Com as Exatamente. agências, a gente pode resolver isso bem mais fácil, porque a gente tem um acesso mais direto com as escolas. E também, eu acho que tem alguns pontos, né? Da mesma forma que eu tenho dicas, mesmo que a pessoa, no momento, não tenha dinheiro para investir, queira estudar inglês, eu tenho algumas dicas, que eu vou passar algumas coisinhas agora, tá? Mas uma coisa também para a gente avaliar é o seguinte: a pessoa que vai fazer um intercâmbio, ela tem que pensar no dinheiro que ela vai investir para a viagem em si, dinheiro que ela precisa levar, pensando em gastos extras, em passeios, alimentação. E aí vai depender muito do plano dela de viagem, o que a hospedagem dela inclui ou não em relação à alimentação, por exemplo, né? Os próprios deslocamentos, ou, por exemplo, como você falou, né? Se nessa viagem você está levando uma quantia muito grande de dinheiro, você tem que fazer uma declaração dessa quantia. Por exemplo, tem pessoas que preferem não usar cartão de crédito, porque existem muitas taxas na hora de usar cartão de crédito no exterior. Então, usariam um cartão pré-pago, por exemplo, ou alguns cartões internacionais específicos. Então, toda essa orientação, o João, né, e toda a equipe dele passa para quem vai fazer o intercâmbio, né? E isso faz muita diferença. Isso é o mais importante. E pensando nos nossos alunos, né, uma das coisas que a gente queria falar eram dicas práticas para a gente escolher uma escola de idiomas e escolher um programa de intercâmbio. Para escolher um programa de intercâmbio, independente se for com o João ou não, é claro que quem fizer com o João vai ter todas essas condições especiais e a estrutura que o João oferece, é pensar o seguinte: eles estão pensando em seguro viagem, eles estão pensando numa boa estrutura de curso, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja na África do Sul. Além disso, eles estão pensando muito na sua hospedagem, no seu traslado, por exemplo, como é que vai ser a sua chegada, a sua ida para o aeroporto, né? Então, tem muita gente que tem que avaliar esses detalhes mesmo para ter a melhor opção, né? Isso é bastante importante. Para quem está falando que chegou no final, chegou no meio, vai ficar salvo, tá? Então, pra vocês acompanharem com mais calma. Vai ser a primeira live, tá? Então, a gente ainda vai ter uma série de lives para tirar dúvidas específicas. Então, pensar por esse lado em relação ao intercâmbio. Em relação à escola de idiomas, tem muitos pontos para se pensar, mas 2 pontos são muito importantes. Tamanho da turma. Hoje em dia existem escolas de inglês que querem lotar a sala, então só começa uma turma quando a sala está lotada. Então, às vezes, 20 pessoas na mesma sala, 30 pessoas na mesma sala. E aí, em relação a ritmo de turma, quando uma pessoa falta, uma pessoa tem um ritmo mais lento, é mais difícil de acompanhar. Aqui na Time a gente não tem formação de turma, por exemplo. A gente faz aulas com agendamento flexível, né? E os alunos, eles são em, no máximo, 8 por sala. Então, a gente tem uma personalização, uma individualidade em relação ao desempenho do aluno, tá? Isso é bem importante. Uma outra coisa também que eu gostaria de falar com vocês na hora de escolher a escola de idiomas é pensar na garantia de fluência. Essa escola tem uma garantia de fluência? Em quanto tempo? Qual é realmente a duração do curso? Né? Aqui na Uptime a gente garante a fluência em 12 meses e a proficiência em 18 meses. Então, o nosso conhecimento mais avançado a gente garante para o nosso aluno com 1 ano e meio, tá? Mas já me perguntaram, Mariana, no início do curso a gente já consegue fazer intercâmbio? Consegue, né, João? Mas você vai aproveitar o seu intercâmbio? Olha, eu realmente considero que o aproveitamento do intercâmbio, pensando no tempo de estudo aqui na Time, ele varia um pouquinho, tá? Mas eu recomendo os nossos alunos a partir do 6º mês. Aqui na nossa estrutura, a partir do 6º mês, você já viu todo o conteúdo gramatical. E você já está praticando a conversação. Então, aqui para a gente, a partir do 6º mês de estudo, que é quando o aluno ele já está no intermediário para o avançado, é o que eu recomendo. Ele vai realmente praticar, ele vai aprofundar o conhecimento, ele vai chegar mais preparado, tá? Isso é o que a gente recomenda. Alunos antes disso podem ir? Podem. Mas lembrando que, querendo ou não, o esforço
vai ter que ser maior para ter o mesmo nível de desempenho, né? E quem, por acaso, for alunos que já tiveram concluído o curso, mas continuam praticando, porque não adianta, concluiu o curso, ficou 3 anos sem praticar, dá uma enferrujada, essa fluência ela já vai reduzindo, tá? Então, o que eu considero? Alunos que concluíram o curso agora e que já estão praticando a língua, seja no nosso curso, né, de manutenção de fluência, que é o Conversation Club, só para alunos fluentes, ou que acabaram de concluir, estão com tudo fresco, esses vão, assim, nadar de braçada, vão aprender mesmo, vão sair de lá com a sensação de dever cumprido, né? Isso que a gente considera. É interessante, sim, fazer o intercâmbio, mas a gente tem que pensar também no nível de inglês, tá? Uma coisa interessante também, Maiana, perdão, que você falou, é que essa questão do aluno estar mais avançado é muito interessante também, porque tem outros cursos que ele pode fazer que ele está no nível do intermediário para o básico que ele não consegue. Sim. Que seria o inglês para medicina, o inglês para aviação, preparação para o TOEFL, para o IELTS. É muito interessante para eles que já estão mais avançados, que já passaram no intermediário, estão ali no upper intermediário, pro avançado. É muito interessante também para poderem aventurar nesses novos vocabulários. É muito interessante. E, João, deixa eu te perguntar. Eu tô um pouco na dúvida, e isso é real, tá? Eu tô um pouco na dúvida do meu destino, pensando aí no meu intercâmbio, no meu primeiro. Vou pensar que eu não vou ficar em um só, mas eu tô na dúvida do meu primeiro. O que será que a gente tem que considerar mesmo para definir o destino? Né? O que você acha assim, mais importante, que seria o ideal para a gente pensar assim, olha, eu quero aprender inglês. O que mais eu tenho que pensar para conseguir realmente definir o destino? Eu acho que também a primeira coisa é a expectativa. Você quer aprender o inglês para quê? Sim. Igual, você já é uma pessoa que já fala inglês, você já é fluente. Aí você gostaria de ter o inglês para você investir mais na sua carreira acadêmica? Aí eu aconselharia você fazer um curso de inglês na faculdade, na Universidade de Cape Town, ou em Malta, em algum curso de inglês específico acadêmico. Eu acho que seria muito interessante para você ter um vocabulário novo e poder explorar e avançar mais fronteiras. Uhum. Aí, exemplo, você quer um inglês para você curtir as suas férias. Eu vou aprender inglês enquanto eu faço meu turismo na Europa ou na África do Sul. Eu escolhi um curso geral mesmo, de 20 horas por semana. E que no período da tarde geral, eu posso curtir. E esse curso geral, por exemplo, a gente vai ter ele na Inglaterra, a gente pode ter ele em Malta, né? Sim. E agora a gente está começando com outros países também, que nós vamos começar a ter Canadá, Austrália e Estados Unidos. Então, eu vou ser muito sincera. Eu tenho muita vontade de ir para Malta, né, que é o que a gente estava conversando, porque eu acho que estar em solo europeu, a gente tem muitas possibilidades, né? Sim. Pensando que a maioria dos países a gente vai ter possibilidade de transitar ali muito fácil, é tudo muito próximo. Mas lembrando que o período de intercâmbio, né, ele vai ter uma logística ali de estudo. Então, a gente vai com uma carga horária para desempenhar, seja numa escola, em uma universidade, né? Então, a gente tem os nossos intervalos e as nossas folgas, dependendo do ritmo de estudo que você escolher, né? Então, por exemplo, se você vai estudar em um turno, o turno da manhã, o turno da tarde você tem livre para turistar. Né? Aí, por exemplo, se a sua carga horária é de segunda a sexta, no fim de semana você pode ir numa cidade pertinho ou em um país, né? Porque a distância ali na Europa, por exemplo, é muito menor, né? A gente, para atravessar Minas Gerais aqui, a gente está atravessando o país lá na Europa, né? Então, a gente tem que pensar também nesse destino, as possibilidades. Ah, eu tenho muita vontade de fazer um safari. Ou eu tenho muita vontade de fazer um curso de extensão, um curso mais curto, numa universidade. A Universidade de Cape Town tem várias oportunidades, né, que é na África do Sul. Então, assim, eu acho que quando a pessoa estiver pensando, ela também tem que pensar em outros detalhes. Custo da passagem, né? Porque o custo do intercâmbio em si, ele vai incluir os valores, né, da hospedagem e dos cursos, né, do curso que você escolher. Mas você vai ter que pensar, então, no custo do deslocamento, da passagem, a questão do passaporte ou de visto, dependendo do lugar, né? Como agora, Bosco está ficando cada vez mais internacional.
Então, a gente vai ter destinos que realmente vão precisar do visto, né? Que a pessoa vai ter que se organizar um pouquinho melhor, né? Porque outros países a gente só precisa do passaporte. Alguns emitidos há 6 meses, né? Então, a gente tem algumas regrinhas, mas assim, teve vontade, pensou um pouquinho, quer saber mais? Manda uma mensagem, né? Começa a seguir o Instagram da Bosco, que além de postar o dia a dia, ele está vlogando o dia a dia dele na Colômbia. Então, daqui a pouco a gente também vai ter intercâmbio para o espanhol, né? Já estou dando um spoiler. Por enquanto, os intercâmbios eles acabam sendo voltados para o inglês mesmo, e acaba que é o que a parceria da Time consegue contribuir mais, né? Mas, além disso, assim, a empresa de vocês está ampliando as possibilidades em relação à localidade, mas esse bate-papo, ele é muito individual, Sim. né? Então, assim, o que você deseja com o seu intercâmbio? O que você quer conhecer? O que você quer aprofundar, tá? Mas pensa que você tem, assim, o mundo inteiro para descobrir e, a partir dessa descoberta, você vai praticar uma língua, seja no nível que você tiver, né? Então, o nível do inglês que você está não é um impeditivo de fazer o intercâmbio, mas ele vai ser o pontapé inicial para você realmente ter um desempenho cada vez melhor. Então, se você vai no nível básico, mas você vai com muito empenho, você pode chegar lá e realmente sair do seu intercâmbio com uma sensação muito proveitosa, né? Com essa sensação de que você voltou com muito conhecimento. Ou, se você não tiver muito empenho, você pode fazer como algumas pessoas que eu conheço, que moraram 10 anos nos Estados Unidos e voltaram falando português ainda, só. Então, essa parte do empenho, tanto para o aluno de uma escola de inglês aqui no Brasil, quanto para um intercâmbio, ela é muito importante, né? Então, não é só um investimento financeiro, é realmente ir com uma disponibilidade de tempo, a disponibilidade emocional, que você vai fazer uma imersão. Você vai para aquele país, você vai para aquela escola de idiomas que tem lá, e você vai viver a cultura, e com isso, você realmente vai praticar a língua. Exatamente, e é muito legal você sair da sua bolha. Você conhecer novas culturas, você ver como que o mundo ele é diverso, sabe? Para mim, ainda mais que eu sou do teatro e amo as linguagens, para mim foi essencial. Ver coisas que igual a gente... Às vezes a gente tem um pensamento certo de alguma coisa, mas você percebe que você não sabe de nada. Que tudo pode ser distorcido, mas também muita coisa é verdade. E você ter esse subjetivo agindo dentro de você é muito interessante, sabe? Abrir a expansão de mente, o destravado em inglês. Para mim, isso tudo conta como, nossa, um objetivo de vida muito grande, sabe? Sim, e uma outra coisa que eu ia falar antes da gente ir para a pergunta ou para a interação aqui é o seguinte: por exemplo, se você pensa que não gosta de uma temperatura muito quente ou que você não gosta muito do frio, existem momentos do ano em que você vai pensar melhor nessa viagem, então você pode conhecer lugares e pensar melhor nas estações. Né? Então, a gente estava conversando aqui e eu fiquei surpresa, assim, né? No meu conhecimento de geografia é muito raso, e conversando com o João, a gente estava avaliando que em Cape Town, né, na África do Sul, em alguns momentos do ano tem neve, pode ter neve, né? Eu fiquei, assim, surpresa, né? Pensando que é um local que, se a gente imagina assim, eu quero conhecer a neve, eu quero ver neve. A gente inicialmente não pensa na África do Sul, por exemplo. Né? Mas existem alguns momentos do ano que, se a gente planejar, a gente pode pegar temperaturas mais baixas e, consequentemente, ter a possibilidade de, inclusive, ter neve. Né? Então, assim, esse planejamento de quando ir, quanto dinheiro você vai investir, quanto dinheiro levar, qual nível de inglês seria o ideal para você já ter, realmente, para você chegar no melhor desempenho, esse bate-papo o João e a equipe dele vão ter com vocês. Né? A questão da uptime, como eu falei, né? Os nossos alunos todos vão ter condições especiais. Né? Thiago Carmona entrou aqui, não sei se ele ainda está. Thiago Carmona é um comediante maravilhoso de stand-up, né? Que está super famoso. Ele é aqui da região, né? Ele é do Barreiro. Então, ele está levando o Barreiro para o mundo, e ele realmente quer levar. Né? A gente pensa que existem alguns comediantes que já estão levando a comédia brasileira para o mundo,
né? E o Thiago já está estudando aqui conosco, exatamente com o intuito de ampliar os horizontes, ter mais possibilidades, né? E também não tem idade, né? Acho que a questão da idade também é importante a gente falar, né? Os alunos mais jovens, né? Os adolescentes também podem fazer intercâmbio. O processo burocrático é um pouquinho maior, né, João? Quando o intercâmbio é para adolescentes, né? Então tem algumas autorizações, tem alguns processos mais burocráticos, tá? Mas não tem idade. Você é idoso, quer fazer intercâmbio? Vá. Você é adulto, vai ter um tempinho de férias? Planeje, se organize. Se você é jovem, adolescente, quer ir, alinhe com os pais de vocês, entre em contato com o João, todo o planejamento, tá? E, em uma das unidades da Uptime, se eu não me engano, foi a Uptime de Lajeado, fez uma excursão para a Inglaterra esse ano. A gente ainda não vai prometer nada, né? Mas o João já se dispôs a, quando ele estiver aqui no Brasil e a gente conseguir planejar melhor, a gente pensar em uma excursão mesmo, né? A gente vai alinhar os destinos que vocês mais têm vontade de conhecer, o que seria de maior custo-benefício, para a gente alinhar e quem sabe, né? Os alunos da Uptime vão fazer esse intercâmbio com o maior desconto possível, com a melhor condição, e a gente vai junto, né? Aí vai eu, João e mais uma galera. Vai todo mundo de Minas Gerais para o mundo, né? E aí vai ser uma experiência muito legal, porque a gente faz as aulas lá, a gente vai interagir, mas assim, interagir em inglês, hein? Por favor, ninguém interagir. João, você quer reforçar mais alguma coisa? Eu gostaria de reforçar que, falando em primeira mão, que eu estou muito, muito feliz por essa parceria que nós estamos montando aos poucos e dizer que todo aluno da Uptime vai ter um desconto especial. Quem quiser conversar com a gente, fechar um intercâmbio com a gente, vai ter um desconto especial. Nós damos suporte durante o pré e durante o intercâmbio. Sim. Além de a gente poder te ajudar, a gente olha o intercâmbio que vai ser ideal para você, suas expectativas, e contem com a gente, porque assim como vocês, eu fui intercambista, estou fazendo meu intercâmbio e irei fazer mais intercâmbios, porque essa é a minha expectativa de vida. Eu quero estar sempre aprendendo um idioma novo, já saí do inglês, estou indo para o espanhol e pretendo ir para o francês. E contem com a gente e sigam muito a Uptime de Birité. A Maiana tem um papo gente, muito vamos legal, trocar. me interessou bastante estudar nessa unidade. Até conversei com ela, porque a gente compartilha muito a mesma visão de mundo. Eu acho muito interessante isso. E sigam bastante, gente. Sigam bastante. O ideal é vocês seguirem as duas páginas, né? Porque alguns conteúdos eu vou fazer por aqui, alguns o João vai fazer por lá. O João, assim, tá postando todos os dias, né? Realmente sobre essa experiência que ele tá tendo lá na Colômbia agora. E eu gostaria também de deixar, assim, muito claro algumas dúvidas que vocês mandaram, né? Eu tinha deixado uma caixinha de perguntas e eu trouxe umas coisinhas aqui, só porque é interessante. Eu já falei um pouquinho, né? Existe um tempo mínimo de intercâmbio, um tempo máximo de intercâmbio? Você quer falar alguma coisinha sobre o tempo, João? Então, nós podemos começar a partir de uma semana. Uma semana já podemos planejar seu intercâmbio por uma semana. Às vezes você está de férias, vai ficar... Escolheu só 2 semanas de férias esse ano e quer fazer uma semana de intercâmbio, uma semana você quer só turistar. Uma semana. Oi? Deu uma cortadinha lá. Você recomenda uma semana? Recomendo para quem já está, tipo assim, com o inglês do intermediário, com o pezinho no avançado e o avançado com o pezinho na fluência, porque é muito curto. Porque é muito pouco tempo, você vai ter um contato, assim, ainda mais porque quando a gente chega no avançado, assim, um vocabulário é mais importante, porque a gramática a gente já aprendeu toda, praticamente. E eu acho também que, querendo ou não, dependendo do país que a pessoa está indo, ela tem a questão do fuso, de organização mesmo, né? Da chegada, da saída. Então, eu acho que para aproveitar a viagem, se não só um intercâmbio, né? Pensando em conhecimento, mas eu acho que está bem disposto para aproveitar os momentos, seria muito interessante que a pessoa tivesse um pouquinho mais de tempo. Né? Mas lembrando que sim, então, uma pessoa com uma semana, ela pode fazer um intercâmbio.
Mas a gente também tem que pensar no investimento, né? Porque ela vai investir em passagem, ela vai investir no próprio intercâmbio. Então, é interessante avaliar essas possibilidades. E tem tempo máximo? O tempo máximo é o tempo do seu visto de estudante. Você podendo renovar ele, cada país tem sua particularidade. Nós começamos. Sim. Tem países que nós podemos trabalhar até 6 meses sem visto de estudante. Tem Sim. país que não passa nem uma semana sem o visto de estudante. Então, é uma coisa muito individual que tem que ser discutida através da sua expectativa sobre o seu intercâmbio. Então, por exemplo, você está com um tempo livre, né? Quero fazer um ano sabático. Quem tem um ano sabático pela frente vai ter muito tempo disponível, vai poder, às vezes, variar de países, né? Ter várias experiências. Para quem tem um mês de férias, a gente pode orientar, fazer 2, 3 semanas de intercâmbio, né? Para ter essa primeira semana, né? E a última semana para se organizar, para se inteirar. Então, são várias possibilidades de tempo, né? Então, não está fechado. Uma outra coisa que me perguntaram sobre intercâmbio. Parcela, como é que funciona, né, o pagamento do intercâmbio em si? Como é que funciona, João? Então, nós podemos parcelar no Pix, nós parcelamos no cartão de crédito por meio do link de pagamento, porém nós comemos a taxa de juros da maquininha e dividimos no boleto sem juros até 10 vezes. E o bom que, por exemplo, né, essa opção do boleto eu achei super interessante, porque se você vai começar o processo do seu passaporte agora, que é o meu caso, né? Então, eu tenho que agendar ainda, né, a emissão do meu passaporte. Eu vou realmente pensar sobre qual país eu vou, quanto tempo eu vou ter disponível para realmente fazer essa viagem. O que é o ideal? Eu posso ir definindo, assim que eu definir o meu destino, eu começo a pagar. Eu faço esse parcelamento, pode ser no boleto, por exemplo. E aí, quando eu estiver finalizando o pagamento, eu me organizo para viajar. Então, assim, é muito interessante que a gente tenha essa possibilidade, né? Um pagamento muito facilitado. Não sei se você... Eu compartilhei no Instagram da Uptime várias vezes já algumas condições especiais que ainda não eram os descontos para aluno, já eram os preços mesmo, né? Os preços que são aplicados pela Bosco já são preços muito interessantes, né? A gente estava com uma alta aí em torno de R$ 400, né? A parcela. Sim. 12 vezes de 412, se eu não estiver errada. Isso. Então, assim, quando a gente pensa que tem essa condição especial, a possibilidade de você planejar o seu intercâmbio, fazer esse parcelamento, durante o seu parcelamento, você vai juntando também um dinheiro para você ter como investimento, né, os seus custos lá, os seus custos extras, isso tudo, o João, ele orienta muito melhor. Para quem estiver planejando, então o pagamento, ele é assim facilitado. Meu marido entrou, boa noite, Udi. Então, assim, pensar que realmente o intercâmbio, ele tem um custo elevado, pensando, né, em cada tipo de bolso, mas a gente tem várias possibilidades, tanto do parcelamento quanto do nível, né? Porque se eu quiser fazer um intercâmbio super premium, eu também posso, né? Eu posso ter a melhor hospedagem, com a melhor localização. Então, o que o João vai oferecer para vocês é realmente uma consultoria, né, uma investigação sobre o que você deseja, o que você tem possibilidade de custear, em quanto tempo você tem disponível para estudar. Então, isso tudo vai ser levado em consideração para definir o seu destino, né? Exatamente, Maiana. E tem algum lugar que você acha que a maioria das pessoas vão gostar? Assim, qual que é o preferido? O lugar preferido do pessoal? Por enquanto, né? Já que ainda não começou os outros destinos, qual seria o preferido, por enquanto? África do Sul. Pela simples questão, as aulas é numa metrópole. Assim, Cape Town já foi eleita uma das melhores cidades do mundo, as mais bonitas. E a questão do câmbio também, porque o rand sul-africano é menos valorizado do que o real. E acaba que o nosso poder de compra é bem maior se fosse comparado a Estados Unidos e Europa. Não, até assim, não sei se você, né, se você puder compartilhar, quando a gente estava fazendo a nossa primeira conversa, né, João? Você falou comigo assim, não, Maiana, eu vivi intensamente Cape Town, né? Você ficou um mês, não foi? Você tinha me falado? Sim, 3, 4 3 meses, mas o meu intercâmbio de idiomas com turismo foi 1 mês. Pois então assim, pensando nisso, quanto que você gastou lá?
fora, né, o investimento do intercâmbio em si, seu custo do dia a dia, né, para Gente, passear. levando em conta do câmbio do ano passado, que o dólar deu uma aumentada, mas eu gastei em torno de R$ 2.500, R$ 2.700. E eu fiz Vivendo muita muito atividade bem. turística, muita atividade turística. Até baleia eu vi que era meu sonho conseguir ver as baleias. Então, assim, para quem tem um nível de investimento um pouco menor ainda, né, Sim. pensando nesse ponto de vista, pensando, eu ainda não posso gastar tanto, eu não queria gastar em dólar, não queria gastar em euro, né, a possibilidade da África do Sul, tanto para você viajar, praticar e conhecer uma outra cultura, é uma das melhores oportunidades, né? Então, Sim. assim, quem tiver com o orçamento um pouquinho mais apertado, é claro que a gente não recomenda ninguém e com o orçamento muito certinho, né? É sempre bom estar preparado, ter uma margem de erro ali, né, para se programar, para evitar imprevistos. Mas, então, o João já bateu o martelo. Quem tiver com dúvida, vai para Cape Town, que vai ser sucesso, né? Exatamente. E, gente, Cape Town, África do Sul, não perde em questão de ensino, viu? As escolas são maravilhosas, o inglês é maravilhoso. Ele é puxado mais para o inglês britânico, mas tem sua forma capetonian de dizer, sabe? Sim. É maravilhoso. Não percam a oportunidade de estudar na África do Sul, porque é sensacional. E eu acho também que você vai dar toda a assessoria, né? Mas uma das formas também da pessoa já começar a entrar no clima é começar a ver vídeos, né? Seguir algumas pessoas locais, né? Seguir influenciadores locais, começar a ver vídeos. No YouTube, hoje em dia, a gente tem uma diversidade de vídeos que mostram a cidade, que mostram a estrutura, onde você também pode praticar a língua, né? Então, além de fazer o curso, você tem várias possibilidades de já ir praticando a língua, de já ir pensando sobre a viagem, para você chegar mais preparado. E uma coisa que eu deixei para o final é o seguinte: a nossa escola, ela demorou um tempinho, mas agora a gente realmente vai inaugurar o nosso canal do YouTube. E eu já vou dar duas informações para vocês que são muito importantes, né? Então, eu já tinha falado um pouquinho nos stories antes. A nossa ideia é a gente ter 2 mini cursos, tá? Esses mini cursos vão ser gratuitos, as aulas vão estar disponibilizadas no nosso YouTube. Um curso voltado para negócios. Então, muitos dos nossos alunos ou pessoas que têm interesse em fazer o curso de inglês começam a estudar porque a gente tem essa necessidade no trabalho. Seja para reuniões, seja para entender melhor um programa, um aplicativo, um software, né? Porque já está trabalhando com programação, está trabalhando com vendas, está trabalhando com marketing e precisa entender melhor o inglês. Então, a gente vai ter um curso voltado para negócios e eu vou pedir o apoio também do João para a gente criar um mini curso voltado para viagens. Então, o que você precisa saber de vocabulário básico, né? O que além dessa parte toda de vista, etc., né, que o João, da burocracia, ele vai orientar cada um individualmente, mas além disso, também para vocês saberem o que vocês precisam de vocabulário, né, para vocês trabalharem e terem isso em mente, já irem praticando durante o processo. Então, vocês estão fazendo o parcelamento da viagem, vocês já começam a se organizar e praticar, mesmo que vocês não sejam alunos da Uptime. Os nossos alunos, além de trabalharem no dia a dia em sala de aula, né, a gente já focar muito em conversação, vão ter acesso também, vão ter alguns bônus, né? Então, quem vier pelo João, quem for o nosso aluno, além das aulas do YouTube, vão ter apostilas que só os alunos vão ter, né? Então, quem for realmente, quem vier dos nossos parceiros, vão ter essas condições especiais, vão estar cada vez mais preparados, tanto para o mercado de trabalho quanto para as viagens. Então, essa é a nossa novidade. Então, teremos um canal no YouTube. Eu vou querer fazer esse curso para negócios, viu, Maiana? Então a gente já vai começar a disponibilizar as aulas, tá? Então, provavelmente no início de setembro a gente já vai estar com a maioria das aulas disponíveis. Mas, assim, eu aceito sugestões. Vocês podem mandar dúvidas, né? Eu até pedi já no nosso Instagram. Quem tiver perguntas, algum direcionamento, podem enviar, tá? E aí a gente vai considerar tudo para incrementar as aulas. Então, a gente vai ter a base. E sempre que tiver alguma sugestão, a gente vai acrescentando também, tá? Então, gostaria de perguntar se alguém tem mais alguma dúvida. A nossa live vai ficar salva.
A gente tinha avisado nos nossos perfis, né? A gente avisou ao longo da semana passada toda. Algumas pessoas falaram, eu não sabia. Então, fiquem atentos que a gente deve fazer outras lives, né? Acaba tendo que ser esse horário, que é o horário que bate a disponibilidade do João, que está fora, com a minha aqui. Eu acabei de sair de uma aula, mas eu acho que a gente pode manter as segundas-feiras, né? Se a gente for percebendo que vai surgindo outras dúvidas, a gente pode bater um papo também sobre essa questão de vocabulário para viagens. A gente pode fazer lives aqui, mas lembrando que o conteúdo mais aprofundado, então, vai estar no nosso canal do YouTube, tá? Eu já vou postar para vocês, né, ao longo dessa semana no nosso canal. Já se inscrevam, já acompanhem todo o que a gente tiver de mais curtinho, a gente posta no Instagram. O conteúdo mais longo vai ser postado no YouTube. Quer fazer seu merchan, João? Gente, mais uma vez peço vocês para seguirem a Bolsa Cultural Intercâmbios. Vamos estar postando muitas novidades, eu estou postando muito conteúdo do meu voluntariado que eu estou fazendo na Colômbia, minha experiência como professor voluntário ensinando inglês para as crianças indígenas e colombianas daqui. E além de, eu também estou compartilhando muito conteúdo que eu fiz quando eu fiz meu intercâmbio na África do Sul. Tem muita coisa legal, quando eu fiz trilha na Table Mountain, quando eu fui no aquário. Gente, tem muita coisa, safari, com música do Rei Leão e tudo, gente, para trazer aquela emoção. Acompanhe o perfil que está acontecendo muita coisa legal. Tá tendo nossa série que a gente criou, que é o Diário de Intercâmbio, que eu estou postando toda semana um episódio novo, que é uma coisa mais íntima, pessoal e também reflexiva. E acompanhe, gente, vocês não vão perder. E quem quiser me seguir, então, o Instagram da Uptime é uptime.ibirité. O Instagram do João é Bosco Cultural Intercâmbio. Isso. O meu Instagram pessoal é doutora.maianarodrigues. Tanto no meu Instagram pessoal quanto no da Uptime, né? Daqui a pouquinho, quando eu começar o processo de tirar o visto, de realmente pensar no meu destino, tudo isso eu vou postando para vocês, vou contando para vocês os detalhes. Mas antes disso, a gente vai ter canal no YouTube, já vai ter novidades, promoções aqui na escola, tá? Então a gente vai fazer um sorteio em breve aqui. O nosso sorteio de cesta de chocolate. Depois convido o João para participar, para compartilhar com os seguidores. Além disso, vão ter condições especiais para quem vier do João, para poder fazer o nosso curso aqui e se preparar para o intercâmbio. E os nossos alunos da Uptime que forem tentar intercâmbio também vão ter condições especiais com o João, tá? Daqui a pouquinho a gente já vai decidir os valores, né? O percentual de desconto, tudo isso. E aí o João vai compartilhando com vocês. Outra coisa também, Maiana, que eu queria deixar aqui na live, todo mundo que vier no meu Instagram da minha empresa, Bolsa Cultural Intercâmbio, dizendo que veio por essa live, eu vou enviar um e-book que é uma consultoria gratuita sobre turismo na África do Sul. Os melhores lugares para você ir, supermercados, atrações turísticas, de graça eu vou enviar para vocês o PDF. Só chegar com mensagem falando assim, eu vim pela live da doutora Maiana, da Uptime Ibirité, que eu vou mandar para vocês o e-book. Então, quem assistiu ao vivo, quem estiver assistindo a gravação, assistiu tudo, prestou atenção, ficou animado, está pensando em ir para a África do Sul, aproveita essa condição, manda mensagem para o João, já garante esse e-book, já começa a se planejar que, planejando bem, ano que vem esse intercâmbio sai e a fluência cada vez mais vai ser garantida, né? O conhecimento do inglês aprofundado vai ser muito legal, né? Além de tudo, a gente vai ter um conhecimento cultural também, né? Não é só a língua, é tudo. Então, pessoal, eu queria agradecer. Muito bom, gente. Muita gente entrou agora no final. A gente pode avaliar também a questão dos horários, tá? Eu sei que teve gente que conseguiu entrar agora já depois das 9. A gente avalia o próximo horário, tá? Da próxima live. Mas foi muito bom participar com o João. João, muito obrigada. Obrigada pela atenção, pela disposição. Sei que você está cansado aí, está com uma rotina apertada. E o meu dia também foi longo, mas que bom que deu tudo certo, que a gente conseguiu bater esse papo. Pessoal, quem tiver mais dúvida pode mandar no direct pra gente, pode ir deixando comentários, né, no nosso último post também, ou comentários aqui na nossa live que vai ficar gravada e a gente vai respondendo aos poucos, tá bom? Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.